Vamos começar o vídeo de hoje com imagens de um circo tardio. Tá aí o momento em que ativa de tomar a vacina para que todos vejam, é simbólico, muito importante para que o Brasil retome essa cobertura que já sempre foi uma marca. E quem vai aplicar a vacina no presidente Lula é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Lembrando que Geraldo Alckmin é médico de formação, por isso, mais uma simbologia bastante forte, presidente e vice-presidente da República, portanto, dando esse recado importante para a população. Vacina. Muito bem, muito bem. Este é o presidente Lula III tomando mais uma dose da substância mais controversa do século. Uma substância que, sob o escrutínio da ciência, ciência com C maiúsculo, e também sob o escrutínio do tempo, está passando por uma reavaliação no mundo inteiro. Menos no Brasil, onde os políticos ainda usam a substância para se promoverem. Aliás, vocês repararam na fala do locutor cheio de sinalização da virtude? Não é por nada não, hein? Mas eu acho que o amigo anda mal informado. Nos últimos meses, muita coisa que era considerada teoria da conspiração, coisa de maluco, começou a ganhar contornos de verdade, como, aliás, era previsível. Ontem, por exemplo, uma agência reguladora dessas que se embriagou de poder nos últimos anos, quando pôde mandar e desmandar na saúde dos brasileiros, retirou a obrigatoriedade do uso de focinheiras em aeroportos e aviões. Digo, nas pessoas que andam nos aeroportos e que embarcam nos aviões. Finalmente! São muitos os mitos em torno daquela famosa doença, cujo nome eu não ouso falar e que estão caindo por terra, um a um. Não adianta, a realidade sempre se impõe, a verdade sempre se impõe, a ciência, no final das contas, se impõe. Triste mesmo foi a letra escarlate que nos pregaram nos últimos anos por causa dessa doença cujo nome, repito, esta querida plataforma não me permite falar, sob pena de algum tipo de punição. Fomos chamados de terraplanistas, negacionistas, genocidas. Disseram que não sentíamos empatia, que éramos incapazes de expressar compaixão por nossos semelhantes. Nos xingaram de obscurantistas. Riram daqueles que morreram apegados às suas crenças. Demitiram, aplicaram multas, fizeram de muitos de nós alvos de cancelamento. Destruíram vidas. Tudo porque cometemos o grave pecado de sempre duvidarmos do que diziam os especialistas, de questionar a verdade oficial, aquela que sempre cheirou a, eu não vou dizer mentira, digamos que sempre cheirou a semi-verdade, que é uma verdade toda torta, tadinha, uma verdade que interessa a um grupo específico. Pois chegou a hora dessa gente envolta em plástico bolha pedir desculpas por todo o mal que eles fizeram aos que, contra o discurso oficial, ousaram empunhar a bandeira do bom senso, algo tão fora de moda. Mas antes de entrar no tema tão espinhoso, por favor, ajude este vídeo a chegar a mais pessoas. Dê o seu joinha, se inscreva no canal. Sobre a doença inominável, a notícia mais recente é essa daí. Uma agência reguladora parece ter finalmente entendido que esse acessório que cobre o nariz e a boca, e que há muito tempo dizíamos ser inútil, é mesmo inútil. Serve apenas para sinalizar virtude. Para você posar de uma pessoa preocupada com os outros. Por causa desse acessório, que eu vou chamar aqui carinhosamente de focinheira, houve muito choro e ranger de dentes. Tem gente, como esse senhor aí, que está sendo obrigado a pagar multa até hoje. Tudo por não usar o acessório cuja eficiência nós, da Gazeta do Povo, sempre questionamos. Porque é por meio do questionamento constante e incansável que a ciência se reafirma. Ou, no caso de todos os mitos em torno da doença impronunciável, é também por meio do questionamento que a ciência às vezes se nega, se refuta, se contradiz, se corrige. Resta saber se as pessoas, não todas, aquelas que ficavam apontando o dedo, que te olhavam torto na rua e que te xingavam de negacionista,
vão reconhecer o erro, vão aprender com o erro. Aprender que a histeria coletiva é uma péssima conselheira. Aprender que não se deve acreditar em tudo que uma pessoa fala só porque ela usa um jaleco branco e ostenta o título de especialista. Aprender a muitas vezes ouvir a voz do bom senso, da sabedoria tradicional, do conhecimento passado de geração a geração. Resta saber se as autoridades, inclusive um pessoal que não escondia a torcida pela concretização das suas palavras catastrofistas, nos pedirão desculpas. De qualquer forma, tá desculpado. Outro ponto polêmico envolvendo a doença sempre foi a origem dela. Desde o começo sempre houve um grupinho que suspeitou da história divertida, mas com um quê de implausível, da sopa de morcego. Mas como havia interesses geopolíticos na jogada, também sempre houve um grupinho, ou melhor, nesse caso um grupão, interessado em disseminar essa lorota aí, como se fosse verdade. Teve até gente que usou a história do rato com asas para dizer que, na verdade, a doença era uma consequência do aquecimento global, das mudanças climáticas. Outros diziam que atribuir uma nacionalidade à doença era racismo. Lembram dessa? Por outro lado, pessoas chamadas de conspiracionistas, de paranoicas, insistiam na possibilidade de que a doença tivesse surgido num laboratório, por acidente, por um descuido. Ups, foi mal aí. Mas pressupor isso era um pecado mortal, um crime contra a ciência, contra os cientistas. Os cientistas não erram, os cientistas não falham, os cientistas são os donos da verdade. De repente, apostar na falibilidade humana, na nossa imperfeição, se tornou a coisa mais estúpida do mundo. Nos Estados Unidos, onde as autoridades de saúde passaram anos se esgoelando para defender a honra ultrajada dos cientistas e principalmente das autoridades comunistas daquele país lá do outro lado do mundo, a maré começou a mudar. Já tem gente falando que o vazamento, o erro humano, é a hipótese mais plausível para o surgimento da doença que, além de matar os milhares, tanto sofrimento causou a quem só queria sobreviver a ela em paz. Mais uma vez, estão desculpados. E agora, o crème de la crème, a cereja do bolo, a última bolacha do pacote. A verdade sobre aquela substância que vem numa ampola e que supostamente serve para proteger você da doença. E bota supostamente nisso. Até os esquerdistas mais fanáticos pela ciência começam a se dar conta de que, para usar um super eufemismo, as coisas não eram bem assim. Muito pelo contrário. Você vai ver agora um trecho de um monólogo do ator Woody Harrelson num dos programas humorísticos de maior prestígio da TV norte-americana. Dá uma olhada no que ele diz sobre a situação esdrúxula que vivemos. It goes like this. The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes, and people can only come out if they take the cartel's drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is gonna believe that crazy idea? Não sou eu que estou dizendo não, hein? E olha que, vou te confessar, eu mesmo acreditei nesse troço aí. Desconfiando, mas acreditei. Bom, mas em minha defesa, em defesa dessa minha esperança infundada aí, eu posso dizer que nunca fui a favor de passaportes nem de comprovações de quaisquer tipos. Eu sempre defendi a liberdade de escolha das pessoas. E em minha defesa também, digo que sempre acreditei na lógica da imunidade natural, outra verdade que começa a despontar no horizonte. E por isso eu fui xingado de burro, de gado e de outras coisas que eu não vou falar aqui, porque esse vídeo é um vídeo de família. Mas eu sofri pouco, hein? Tive colegas que sofreram muito mais, que foram censurados, que foram hostilizados ao vivo. Uma colega minha chegou a ser xingada de charlatã. Chegaram até a dizer que quem não incentivasse as substâncias seria responsável pela morte de milhares de pessoas. Eu ouvi isso daí várias vezes. Pois bem, parece que o jogo virou e que mais uma vez o bom senso prevaleceu.
Prevaleceu a ciência, que não se curva a interesses políticos e econômicos. Prevaleceu a verdade, e a verdade, você sabe, sempre liberta. Assim como o perdão liberta. Por isso eu digo que, independentemente de ouvir ou não um pedido de desculpas, eu te perdoo, eu te desculpo. Você mesmo. Não precisa ficar com vergonha, não. A gente sabe que não é fácil resistir à pressão da imprensa, dos que se dizem cientistas, da turminha descolada, dos políticos cheios de boa intenção. Você que acreditou nos Átilas da vida. Você que acompanhou com afinco aquela CPI com Randolph Rodrigues e Renan Calheiros posando de arautos da sabedoria. Você que parava tudo o que estava fazendo para ouvir o Mandetta falar. Você que inventou os assustadores placares com os vitimados pela doença. Você que pediu a demissão de jornalistas. Você que me impediu de comprar itens não essenciais no mercado. Você que causou a falência de muitas empresas, a destruição de sonhos e de projetos de vida. Você que me afastou dos meus pais, que me impediu de tomar um chopp com os meus amigos. Você que conseguiu sim me deixar com medo e que em alguns momentos até me fez hesitar na fé. Tá desculpado. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu imagino uma realidade em que uma pessoa, um cidadão, precisa recorrer ao tráfico de opiniões proibidas para ter acesso à verdade. Tudo por causa da perseguição e censura que empurram a verdade para a clandestinidade. Quer ler? Então assine a Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. Custa apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 2 meses. Para assinar, basta clicar no link que você encontra na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Tem vídeo novo todos os dias aqui. Até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.